Olá, meus amados irmãos, que o nosso Deus continue abençoando a sua vida rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para lhe trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou no nosso coração para te ajudar, te abençoar. Sempre lembrando que este canal ele existe para somente pregar a palavra de Deus, não está aqui para criticar ninguém, igrejas, para falar mal de igreja, de nada, somente para falar da palavra do nosso Deus, independentemente do seu crédulo religioso. Não importa se você seja católico, espírita, ateu, evangélico, não importa. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e do Senhor Jesus. Peço a sua ajuda, encarecidamente, me ajude a pregar, me ajude a levar essa palavra, a divulgar essa palavra a todas as pessoas. Me segue nesse canal que eu te sigo de volta, no nome de Jesus, curta, comente, compartilhe. Também eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, @BirajarOliveira55, vai ter um botãozinho preto, você clica nesse botão que está escrito inscreva-se, não paga absolutamente nada, tá? É gratuito. Curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. O importante é que você deixe um joinha, deixe um like, tá? Um comentário se você quiser, acerca da palavra que você está ouvindo, tá bom? Pode botar ali o seu comentário que nós vamos te ajudar. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, o que acontece? O que nós precisamos para praticar a palavra de Deus? Quando o Senhor Jesus foi levado aos céus, ele disse para os seus discípulos: não sai daqui não, enquanto eu não enviar para vocês o Consolador, né? Sim ou não? Não se ausente de Jerusalém, fique aí. Então, quando o Senhor Jesus subiu, ele mandou o Espírito Santo. E os apóstolos iniciaram seu ministério a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo. Amém? Quando eles receberam o Espírito Santo, eles saíram para pregar a palavra de Deus. Então, hoje nós temos várias divergências na igreja, correto? Sim ou não? Nós temos várias divergências. Muitas pessoas, eu sou de Deus, sou cristão, sou batizado, o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, enfim. Mas aí a gente olha os procedimentos. A gente vê que aquele procedimento não coaduna com a palavra de Deus. Não bate. E por que não bate? O que falta? Falta o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não somos absolutamente nada. A pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa comum. Uma pessoa comum como outra qualquer. Porque o que faz a diferença é o Espírito Santo. Eu estava vendo um vídeo sobre o trigo e o joio. O trigo e o joio. Aí o agricultor mostrou a diferença. Ele pegou o trigo e o joio, botou um do lado do outro, iguaizinhos. Iguais. O trigo é igual ao joio, o joio é igual ao trigo. Mas ele falou assim, olha aqui a diferença. Aí ele pegou o joio, botou na mão dele e fez assim, ó. Não tinha nada, tá? Por dentro não tinha nada. Falou, olha aqui, ó, só palha, não tem mais nada. Aí ele pegou o trigo, botou na mão dele e fez assim. Quando ele fez assim, estava cheio de semente dentro. O conteúdo, o que está dentro é o que é importante. Você está entendendo? Sim ou não? O conteúdo. O trigo é igual ao joio, mas o que está dentro deles é que vai fazer o quê? A diferença. Você está entendendo? Sim ou não? Então nós temos hoje pessoas que falam, eu tenho o Espírito Santo, eu sou de Deus, eu sou evangélico. Até eu fui semana passada, eu fui fazer um serviço na chave do meu carro. O rapaz é evangélico, a esposa é evangélica, mas eu percebi essa semana que na segunda-feira, eu estava descendo sem carro, porque eu deixei o carro na oficina que deu um problema, estava descendo, passei lá na loja dele, eu falei com ele e tal, falei que a esposa dei a paz. A paz, senhor. Ela não dá a paz. Mas ela é evangélica. Mas não dá a paz. Como muitas igrejas evangélicas criticam isso. Dá a paz. E se você observa, o apóstolo Paulo, onde ele andava, ele falava graça e paz. Ele dava paz. E o próprio Senhor Jesus, ele advertiu isso. Que se você der a paz e a pessoa não responder, você recolhe a paz para você, porque aquela pessoa não é digna. Você está compreendendo? Está escrito na Bíblia. Não é coisa minha. É da Bíblia. Eu dou a paz porque eu a tenho. Eu tenho paz para dar. Amém? Então eu gosto de cumprimentar as pessoas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então a gente observa, mas por que isso? A diferença, Jocely, a diferença é o que está dentro da pessoa. Por isso que vamos lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá, 1 de Pedro 3, 8. Acharam? Sim ou não? Qual é o título aí? A vida exemplar cristã. Amém? O amor fraternal. Fraterno é um pelos outros. Glória a Deus. O amor fraternal. Olha o que o apóstolo Pedro, ele disse. Finalmente, sede todos como? De igual ânimo. Compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Amém, pessoal? Olha para o bispo. O que ele disse? Sede todos. Mas não existe isso. No nosso meio não existe isso, pessoal. As pessoas não têm o mesmo ânimo. Eu digo em relação a tudo, até a própria casa de Deus, até o próprio convívio de um com o outro. Não há. Não há. Ele falou, finalmente sede todos de igual ânimo. A pessoa só vai ter o mesmo espírito, ela só vai ter o mesmo procedimento, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes quando ela tiver o Espírito Santo. Se ela não tiver, tudo bem, que cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de pensar. São seres humanos. Mas no que diz respeito à obra de Deus, às coisas de Deus, ou uma conduta, tem que ser o mesmo pensamento. Como é que eu vou ter uma conduta diferente daquele que se diz ser meu irmão em Cristo, que tem o mesmo espírito que eu? Eu vou agir com malícia com ele, eu vou agir com inveja com ele, eu vou agir com maldade com ele, eu vou criticá-lo porque ele fez uma coisa que eu não fiz. Porque geralmente as pessoas são assim. Quando elas não fazem, elas criticam aqueles que fazem. Se tem alguém fazendo, se tem alguém arrumando, quer se amostrar. Mas por que isso? Não tem o mesmo espírito. Porque ela não consegue enxergar com os olhos de Deus, poxa, o zelo pela casa de Deus, o zelo pela obra de Deus. Amém? Essa divergência tem em todo lugar. Porque sempre vai haver na igreja, na casa de Deus, joio e o quê? E o trigo. Sempre vai haver. Como até estava ouvindo uma pregação agora de manhã, se a gente perguntar, eu já fiz aqui, quem é de Deus, todo mundo levanta a mão. Todo mundo é de Deus, ninguém quer ser do diabo. Mas o que difere, hein, dona? É o quê? As atitudes. Porque Jesus falou para aqueles escribas e fariseus, vós sois do diabo, porque vocês fazem a obra dele. Não foi? Lá no livro de João, capítulo 8. Sim ou não? Vocês são do diabo, que é o vosso pai, vocês ficam satisfazendo as suas vontades. E eles diziam que era o quê? Que era de Deus. Eles diziam que era um filho de Deus, que era um filho de Abraão. Mas Jesus os condenou pelas suas obras, porque queria matar Jesus. Se vocês fossem de Deus, você não queria me matar. Você não queria me matar? Se vocês fossem de Deus, você deveria me amar, não querer me matar. Ou não é verdade? Sim ou não? Então, ele diz que nós temos que ter o mesmo ânimo, temos que ser compadecidos, compadecer das pessoas, porque às vezes as pessoas julgam, condenam e já mandam para o inferno. Né? Sim ou não? O ser humano é assim. Ele é juiz, ele julga, né? Ele julga, condena e já manda para o inferno. Já dá até a sentença da pessoa. Compadecido, fraternalmente o quê? Amigos, sem fingimento, sem falsidade. Amém, pessoal? A própria palavra de Deus diz que um amigo é mais chegado que um irmão. Tem amigos que são mais chegados que irmãos. Diga glória a Deus. Misericordiosos. E o que mais? Humildes. Isso aí falta em muita gente, né? Muitos de nós, a humildade. Como eu falei, às vezes a pessoa está fazendo, a outra critica. Não faz nada. Não faz nada na casa de Deus, não faz nada. Nada na obra, nada para ninguém, não evangeliza, não ganha alma, não faz nada. Se a outra fizer é porque está querendo se amostrar. Seja
humilde. Nós temos que ser humildes. Humildes, não pagando o quê? Mal por mal ou injúria por injúria. Olha só, pessoal, se nós formos olhar para os nossos procedimentos, para a palavra de Deus, nós vamos ver que a gente está muito longe. Mas o que faz a gente praticar isso aqui? Hein, Tereza? Não. A palavra de Deus, eu estou perguntando, o que faz para a senhora praticar a palavra de Deus? O que te ajuda a praticar a palavra de Deus? O que te ajuda? Você sabe? O Espírito Santo, mulher. Que eu estou falando aqui desde o começo, que sem ele nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo, não tem como. Por quê? Porque nós vivemos pela graça, correto? Nós não vivemos pela lei. Então, quando se tem o Espírito Santo, ele nos orienta. Ele faz a gente reconhecer, porque o Espírito Santo é para isso, né? Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você tem o Espírito Santo, ele te orienta. Está errado, ó, você errou, você julgou, você falou besteira. Ele faz você cair em si. Ele orienta, ele não pode obrigar, mas ele dá os toques. O Espírito Santo nos auxilia para que nós possamos praticar a palavra de Deus, para que nós possamos agradar a Deus. Ele coloca o caráter de Deus em nós. E ele mostra o que agrada e o que desagrada a Deus. Se aquela atitude daquela pessoa agrada ou desagrada a Deus. Mas se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela vai sentir isso? Não vai. Não vai sentir nada. Ela quer a honra e a glória para ela. Ela não quer que ninguém se sobressaia além dela. Por isso que ele falou, sede misericordiosos e humildes. Hã? Você está compreendendo? Sim ou não? Nós já tivemos isso aqui. Em todo lugar. Quando a pessoa está aqui sobressaindo, cantando, louvando, blá, 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 o outro fala, está se mostrando, blá, blá, PPP, já começa a falar, não, fulano tem erro, fulano tem... Quem que não tem? Quem que é perfeito? Só teve um que é perfeito. O Senhor Jesus. E se ele não tivesse sido perfeito, ele não poderia morrer na cruz. Porque o sacrifício tinha que ser o quê? Perfeito, sem defeito, sem mácula. Glória a Deus. Ele praticou a palavra em toda a sua extensão. Não pulou um tio, não pulou uma vírgula, não pulou um ponto, não pulou nada. Amém, pessoal? Amém? Porque ele veio na época, Jesus ele veio na era da lei, na época da lei. Ele não veio na época da graça, ele veio trazer a graça, mas ele veio na lei. Ele veio na lei. Amém? Então, nós temos que nos conscientizarmos, olhar para a nossa vida. Peraí, o que ele está fazendo, gente? Quantos de nós às vezes quer pagar? Eu já falei, ó, eu oro, eu peço a Deus. Às vezes, uma pessoa sabe, a pessoa fala, vai quebrar a cara, vai fazer. Não, eu não faço isso não. Que Deus abençoe. Deus abençoe para onde ela for, se quiser voltar, as portas estão abertas. Mas eu não vou desejar que ela saiu daqui, que eu vou querer que ela quebre a cara, que ela sofra, que ela padeça, que ela tenha a vida destruída. Eu não. Vá com Deus. Amém? Se vier até mim, não é pelo WhatsApp não. É vir até mim. Porque às vezes a pessoa vai pelo WhatsApp, bispo, não estou mais na igreja. Aí quer que eu abençoe ela, não vou abençoar. Eu não amaldiçoo não, mas não vou. Vem a mim. Se você tem caráter, personalidade, vem até a mim e fala, eu estou saindo por isso, ou arrumei outro lugar, só pode me abençoar na hora. Porque teve caráter, teve consideração, teve personalidade para chegar até a minha pessoa e falar comigo. Porque quando eu coloquei ela na obra, não mandei o WhatsApp para ela, estou te botando na obra pelo WhatsApp. Amém? Estou te botando na obra pelo WhatsApp. Não, vem até a mim. Senta, conversa, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa de caráter, como muitos já fizeram, muitos já chegaram até mim e conversaram comigo. Amém? Tenha bênção, vai em frente, Deus abençoe. Glória a Deus? Agora, desejar que a pessoa... Não, mesmo se não vier até a mim, eu não vou desejar mal. Viva a sua vida. Quem julga é Deus, não sou eu.
Aliás, ele não está nem julgando agora, só está perdoando. E a pessoa só colhe o que planta. Amém? Só desejo que ela seja feliz e abençoada. Amém? Não pagando mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário. Bem dizendo, pois para isto mesmo fostes o quê? Nós fomos chamados para quê? Bem dizer. Então nós temos que estar sempre bem dizendo, glorificando, exaltando, engrandecendo. Diga glória a Deus. Essa é a atitude do cristão verdadeiro. Não tem distinção, não tem separação. Nem a minha igreja que é a única que é certa. E a minha igreja é certa, quem frequenta na minha igreja são os únicos certos, eu vou tratar as outras pessoas diferentes. Eu vou tratar das outras denominações diferentes. Negativo. Hipótese alguma. Está errado. Está errado. Eu já cansei de ver isso. Eu já cansei de ver crente dizendo que é crente, que é de Deus, nem fala com outro que é de outra igreja. Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma paz do Senhor, não faz nada, porque é só ele que é certo. Não tem o Espírito Santo, não tem, não nasceu de novo. Não tem Deus dentro de si. Porque o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não recebeu a prostituta? Hã? Sim ou não? Jesus recebeu a prostituta. E a condenou? Não. Raabe era prostituta. Foi a única que foi salva daquela cidade com a sua família. Porque elas acolheram os mensageiros de Deus. Uma prostituta. Amém? Zaqueu era o quê? Ladrão. Jesus não recebeu? Convém que eu vá para a tua casa, eu vou comer lá na tua casa hoje, Zaqueu. Ih, nego, aí os de Deus, os religiosos, né? E como é que esse vai sentar com o pecador? E como é que ele fala que é de Deus? Aí começa, ó, língua, tá aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Antes, pelo contrário, bem dizendo, para eles fossem chamados, a fim de receber de bênção por herança. Amém? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? É isso aí, ó. Refreie sua língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Amém? Aparta-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Diga glória a Deus. Depende de quem? De nós. Amarra, bota um exército na tua boca. Pensa antes de falar. Antes de você falar de alguém, antes de você criticar alguém. Porque não é só você que é de Deus, não. Você pode estar falando de uma pessoa que é de Deus. E a pessoa pensa que só ela é de Deus. Não, só eu. A gente não tem que falar de mim, eu não tenho que falar de você, nem você tem que falar de mim, não, pessoal. Hein, Nosté? O senhor está entendendo? Hã? Está entendendo, sim ou não? A pessoa tem que entender que ela tem que ter temor no coração. Por isso que eu falo, eu não estou subindo no altar para falar de ninguém, de igreja, de bíblia, de apóstolo, não quero saber de ninguém, não. Cada um que saiba da sua. Estou aqui para falar de Jesus. Ah, porque fez, aconteceu. O problema é dele. Ele conhece a palavra, ele prega. Amém? Ele não vai prestar conta comigo. Eu não tenho nenhuma aliança com ele. Minha aliança é com Jesus. Eu que tenho que botar minha barba de molho. Porque aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém? E se eu ver alguém fazer... Eu sempre preguei aqui para os meus pastores, sempre falei para os meus pastores, para os meus obreiros, se você fizer alguma coisa para trazer para a igreja, para ajudar, não, vá em frente. Não atai a boca do boi que debulha. Eu não vou falar mal de você. Ah, não, fulano quer se apresentar, quer passar por cima de mim. Não, bispo, quero fazer isso aqui, o que o senhor acha? Vamos em frente. Vou te ajudar também. É obra de Deus, gente. Eu quero que cresça, quero que você cresça. Chegou um homem, o apóstolo falou para Jesus: Senhor, mestre, nós vimos um homem ali que não faz parte de nós, ele estava pregando o reino de Deus. Nós mandamos ele parar. Ele falou: não, faço isso não. Deixa ele pregar. Porque quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Deixa ele. Eu falo para os meus pastores: meu irmão, se tu crescer em Tupi aqui, eu vou estar juntinho de você. Eu quero que você cresça. Eu quero que você arrebente. Se você crescer, eu cresço. Eu vou te impedir? Nada, vai em frente, arrebenta aí, irmão. Porque foi assim que eu aprendi, da escola que eu vim, foi assim que eu aprendi.
Não é ficar com inveja, com, fulano está mais do que eu, que sou bispo. Ele, negativo, sento lá atrás e fico lá ouvindo a palavrinha dele, lá, em nome de Jesus. Amém? Aparta-se do mal, você que tem que se apartar. Pratique o que é bom, busque a paz e pense por alcançá-lo. Por quê? Sabe por quê? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Diga glória a Deus. Amém? Os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que fazem as coisas certas, pessoal. Que se esforçam para acertar, que se esforçam para fazer a vontade dele. Os seus ouvidos estão ali abertos, pode clamar. A Bíblia diz em Provérbios, Joseni, que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Se eu não me engano é Provérbios 11, 24. Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre não é aquele que não tem dinheiro não, aquele que não tem Deus. A pessoa está lá sofrendo, padecendo, com a vida destruída, e ele não vai lá, não convida para a igreja, não dá uma palavra de Jesus para ele, não ora por ele, não faz nada. Também clamará e não será atendido. Amém? Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Diga glória a Deus. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aí a pessoa fala, Deus não me ouve, Deus não está... A Bíblia fala que os olhos dele repousam sobre o justo. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então sejamos sinceros, verdadeiros, gente. Vamos ser cristãos verdadeiros. Não vamos ser falsos, não vamos ser falsos profetas, não. Hereges, não. Vamos ser verdadeiros, vamos praticar a palavra de Deus, vamos praticar o cristianismo, que é o amor ao próximo. Amém? Que é ajudar, que é estender a mão. Não é se considerar superior aos outros, não, negativo. Temos que ter o mesmo espírito, a mesma determinação, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação. O inferno é unido, enquanto os filhos de Deus aí, que dizem ser filhos de Deus, são desunidos. Tu vê a igreja contra a igreja aí, um falando mal do outro. A gente tinha que ser, se todo mundo é de Deus, todo mundo tinha que se unir. Ou não é? Sim ou não? Tinha que se unir. Então por que há divergência? Porque não é o mesmo espírito. Se fosse o espírito de Deus em todos, não haveria essa divergência. Diga glória a Deus. Amém? Então, se você, meu irmão, minha irmã, gostou dessa mensagem, gostou desse conteúdo, segue a gente nesse canal, curta, comente, compartilhe. Eu vou te seguir de volta. E se inscreva no nosso canal, @BirajarOliveira55 lá no YouTube. Curta, comente, compartilhe, aciona o sino da notificação. Manda esse vídeo lá para a sua igreja, lá para o grupo de WhatsApp da sua igreja. Bota esse vídeo lá. Deus vai te abençoar. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém?